Oi, oi, povo sexy! Tudo bem com vocês? Hoje venho trazer aqui um assunto muito interessante. Vou colocar aqui nos comentários também. Do dia de hoje. Que hoje é dia 3 de março. Então, temos um dia especial. Essa data, pelo trocadilho aí do número 3, é dia de celebrar a homenagem a Troy. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui sobre isso. Boa noite! Pode ser uma prática, né, gente? Uma prática sexual, mas ela pode estar presente em relações também. Mas esse título, digamos assim, esse rótulo, é só sobre a prática e não sobre relações poliamorosas, por exemplo, né? Que 3 pessoas que se amam e estão ali nessa relação entre elas. Então, ménage à trois, trois é em francês 3. Então, seria esse combo aí de 3 pessoas. Eu queria trazer para vocês, né, que hoje é o dia da celebração disso. Então, que não podia passar em branco, por isso que eu trouxe. Mas eu quero saber de vocês, se vocês têm interesse em que eu traga dicas de como fazer isso de uma maneira saudável, evitando ISTs, dicas para mais conforto também, coisas práticas para se fazer, tanto relações com corpos que tenham os mesmos órgãos ali, só com 2 pessoas, como com mais de 2 pessoas. Então, tem algumas especificidades aí, algumas coisas que podem ajudar bastante nessas dinâmicas. Então, tem gente aqui nos comentários já dizendo que tem interesse sim. Então, eu posso preparar uma live só sobre isso, tá? Vou logo adiantando que vai envolver aí preservativos diferentes, vai envolver luvas, acessórios, enfim. É bem interessante da gente pensar sobre isso e muitas dessas dicas podem ser usadas em qualquer tipo de relação sexual. Então, é bem interessante mesmo. Mais gente com interesse. Eu, na verdade, ano passado já tinha dado uma falada no assunto e tinha tido uma certa demanda, mas eu tava esperando conseguir acesso a mais preservativos, enfim, e eu ainda preciso de mais uma prótese para poder ensinar isso bem direitinho para vocês, para não ficar só na imaginação ou desenhos, enfim, com a prótese fica mais fácil. Então, assim que eu tiver esse material aí, eu trago para vocês, então, já que vocês têm interesse. E se vocês têm alguma demanda, alguma pergunta, alguma curiosidade específica, coloca nos comentários para mim ou me manda por PV, para eu já fazendo essa listinha para atender vocês, tá bom? E o que eu queria comentar sobre isso hoje também é que é interessante da gente repensar esse tipo de prática, por mais que a gente não queira, né, não tenha interesse em participar de algo assim, de ter esse tipo de experiência, é de quebrar o preconceito com pessoas que escolhem isso para elas, né, adultos consentindo o prazer delas, a libertação sexual e celebrando isso com a pluralidade que se tem. E também como isso traz bem claro essa desconstrução do mito do amor romântico e trazendo o que eu escrevi no meu último texto, que tá lá no Medium, é o Medium 2, tá lá no link das bios, todas aí das plataformas, que eu falo sobre 3 conceitos de Anthony Gibbs, que é o amor confluente, a sexualidade plástica e o relacionamento puro. Então, é bastante teórico, mas no final eu faço um resumex ali para vocês, um resuminho de palavras-chave para facilitar a vida de todo mundo. Porque, né, a vida precisa ser prática também. A gente precisa aprofundar na teoria, mas também tem que dar
aquela conclusão para também não se apavorar. Então é um texto curto, que apesar de bem teórico, ele é super interessante da gente refletir a respeito de como a sociedade vem mudando e vem refletindo isso nas relações românticas, sexuais também. Se vocês tiverem alguma contribuição a respeito disso, pode colocar aqui. Inclusive, se quiserem colocar no balãozinho, eu não clico, então não mostro o nome, fica anônimo, tá? E para quem, lógico, quer ajuda com esse processo todo, tem certas dificuldades para se achar, pode me contatar e marcar horário para atendimentos personalizados online, tá? Que é tudo bem customizado, não tem segredo nenhum, eu dou mais detalhes e a gente marca horário para você. Mas o que eu quero dizer além disso, porque eu quero fazer uma live hoje bem rapidinha, só mais para celebrar mesmo esse dia, que para tanta gente é divertido, e é mais uma desculpa para fazer essa prática de novo. Ou ter aqueles momentos nostálgicos de lembrar do que vivenciou, não é mesmo? Mas refletir a respeito dessas questões de como o ideal de amor, ele muda com o tempo, né? Faz uns meses que eu fiz, faz quase um ano já, ou já faz um ano, que eu fiz 2 lives, uma seguida da outra, que vocês encontram tanto aqui no Instagram quanto lá no meu canal do YouTube, sobre o mito do amor romântico, o histórico de como a gente chegou até ele, como tem muitos resquícios ainda dele na nossa estrutura, na nossa cultura, na nossa sociedade, e como a gente tá mudando, né, pro amor líquido e para esses conceitos que Giddens traz, que é o amor confluente, a sexualidade plástica e o relacionamento puro. Então lá eu detalho bastante, mais do que no texto do Medium, né, eu trago bastante minúcias ali, várias minúcias desses conceitos e vou discutindo com vocês. São lives longas, inclusive lá no YouTube dá pra colocar o vezes 2, se vocês conseguirem acompanhar aí a minha fala mais rápida, pra não ficar tanto tempo, se vocês não tiverem tanto tempo ou não quiserem assistir, assim, em picadinhos. Mas são lives com bastante conteúdo, bem interessante pra gente refletir. E eu acho que pra juntar tudo, assim, o que é mais importante disso tudo é que a gente, gostando ou não do mito do amor romântico, ele meio que já tem um script, né? Ele é a maneira compulsória que a nossa sociedade ainda impõe. Então, é como se a gente não precisasse refletir muito, pensar muito. E como a gente não tem educação para sexualidade de maneira adequada, nem para inteligência emocional, nem nada disso, em idade nenhuma, a não ser que a gente corra atrás. E também tem que tomar cuidado com que tipo de material e conteúdo e profissionais a gente está buscando, né, esses conhecimentos, porque tem muito charlatanismo aí, ou tem muita gente que usa o que serve para elas como se fosse geral para todo mundo, gente que não estudou, mas se mete aí como, sei lá, coach de relacionamento e afins. Tem bastante. Então a gente também tem que saber filtrar esses materiais, e quando a gente tá no desespero ou, né, no escuro ali, é difícil no início, de repente, saber escolher esses conteúdos. Mas o que fica pra gente dessas reflexões é que a gente tá num período que a gente tá entendendo que a gente não precisa repetir aquele padrão. A gente pode fazer o relacionamento da maneira que mais nos adequa. Só que é um processo descobrir o que a gente quer, né? Então, muitas vezes a gente se bate um pouco até entender o que a gente quer. E também entender que o que a gente quer pode mudar, é dinâmico, é fluido. Então, pra gente se adaptar com isso é um desafio. E encarar isso como um desafio numa boa, ou, né, não demonizando essas mudanças e dinâmicas e essa fluidez toda, é bastante importante. Então, você pode
chegar à conclusão que você quer um relacionamento muito parecido com o padrão imposto e tá tudo bem. O problema é quando a gente tem questões mal resolvidas e isso reflete tanto nas nossas relações quanto a gente acaba jogando preconceito em cima das relações alheias ali em volta da gente, o que não é nada saudável, nada funcional. Então, gente, já que vocês falaram que tem interesse, se vocês têm interesse em questões específicas de dicas para homenagem e mais pessoas ali envolvidas na hora do vamos ver, coloquem aqui para mim nos comentários ou no PV, que eu vou fazendo essa lista, vou preparar o material, assim que eu tiver tudo certinho, eu posso fazer essa live dando essas dicas extras para vocês, tá bom? E celebrem bastante aí, continuem celebrando a pluralidade e a libertação dos relacionamentos aqui comigo aí na vida de vocês. Estou aqui como sexóloga, especialista em relações peculiares e fico feliz, assim, com esses dias especiais, com essas datas comemorativas. Eu acho que tudo e nada é sempre uma ótima desculpa pra gente ou sair da rotina ou celebrar alguma coisa. A gente tá vivo nesse meio de caos e sendo tão frágeis, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter os momentos de comemoração, de celebração. Então, mesmo que você curta ou não curta esse jogo a 3, você pode botar a criatividade aí pra funcionar, a criatividade erótica, né? E trazer algo lúdico, não necessariamente a 3, mas brincando como se tivesse 3, por exemplo. Então, tem fantasias, por exemplo, que as pessoas só imaginam ou falam como se tivessem saído com uma outra pessoa e traz isso, né, pro momento de desejo, para aumentar esse desejo, para aumentar essa mistura de sentimentos, o que é super, super, super comum. E por incrível que pareça, uma curiosidade é que a gente tem a noção de que é muito mais comum trisais, aí eu tô falando de relações mesmo e tudo mais, que é de 2 mulheres com um homem. Mas a procura nos sites pornô por homem, mulher, homem, então 2 homens e uma mulher, é maior. Então fica aí a reflexão do porquê que a gente tem essa dificuldade, né, dentro do machismo, de admitir os nossos desejos. E, né, fica a dica. Ó, colocar aqui, minha dúvida é como encontrar pessoas liberais de forma segura, tem muito machista disfarçado. Tá, isso é mais dentro das relações. Tem uma live que eu fiz em conjunto com a Nath De Rose, que a gente falou sobre várias red flags, tá? Sobre vários tipos de relacionamento e pode ser que algumas se encaixem nisso daí também. A gente focou mais em pessoas da comunidade fetichista que usam essa máscara do BDSM, do fetichismo, para perpetuar machismo e relações abusivas, comportamentos tóxicos, violências, etc. Mas várias dessas coisas podem ser encaixadas também, que a gente comentou um pouco também nessa questão da não monogamia, tá? Então, dá uma olhada lá. O título, se não me engano, é Quando as Fantasias Passam do Ponto. Então, dá uma checada lá e se ainda tiver dúvida, me pergunta de novo que a gente pode sanar mais essa dúvida, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Eu quero deixar mais curtinho hoje mesmo. Então, eu vou ficando por aqui. Quem quiser atendimento personalizado online, fala comigo. A gente marca o seu horário. Pode ser individual, com mais pessoas. Depende das suas demandas, necessidades, objetivos. E é tudo moldadinho, bonitinho pra você. Porque também tem disso. Às vezes tem um monte de informação aí na internet, mas a gente não sabe o que faz com aquilo, como que encaixa na realidade, fica muito teórico ou muito distante do que a gente quer. Ou uma salada e aí você não sabe por onde começar. Ou tem muita informação boa, às vezes não é nem desinformação, que tem bastante, mas até tem boas informações.
só que não se encaixam exatamente pro seu caso, né? Pra você, pra aquele momento. Então, não tem... É mais difícil, né? Ajudar mais ainda. Às vezes, dá só um empurrãozinho e você precisa avançar. E os atendimentos personalizados são pra isso, tá bom? Então é isso, gente. Continuem se cuidando, tá bom? E celebrando a pluralidade. Tchau, tchau.